Uma contatozinha. E aí, como é que você tá? Como é que tá todo mundo? Tudo certinho, tudo tranquilo. Primeiramente, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com essa nossa live. Para quem não sabe, além de escritores, nós somos amigos. Então, é um prazer muito grande para mim. E esse processo eu acho muito importante, né? Essa interação entre escritores. A gente foi colega de faculdade, né? E a gente se conhece já há um tempão. Não sei se vocês sabiam, gente. E a gente tá junto aí nessa carreira de escritor e nessa luta. Exatamente. Pessoal, só um aviso iniciais, antes da gente começar a live, é que a gente queria dizer que vão ter duas surpresas para quem ficar até o final dessa live. São surpresas muito, muito legais que a gente bolou aqui para vocês, inclusive para incentivar quem está iniciando esse processo de escrita, que eu acho que vai ser muito legal. Inclusive, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo da tela, não sei se vocês estão enxergando, que tem uma interrogaçãozinha. Então, todo mundo que tiver alguma pergunta para fazer para a gente, pode ir colocando nessa caixinha, e ao longo da live a gente vai tentar ver se consegue responder. Se não conseguir, uma das surpresas é relacionada a esses questionamentos de vocês, que a gente vai divulgar ao final da live. Pessoal, a gente pensou nessa ideia da live para começar a falar com vocês um pouco sobre a carreira de escritor, que é algo que muita gente tem curiosidade para entender como é que é o início de carreira de escritor. Eu sou um escritor de início de carreira, Fernando também é escritor de início de carreira, e a gente está tentando lutar aí nesse mercado, que é um mercado que é um pouco complicado da literatura. E a pauta dessa live, ela foi uma pauta que foi montada com muito carinho, mas não foi montada nem por mim nem por Fernando. A gente abriu na semana, ao longo da semana, uma caixa de perguntas, tanto no Instagram da Saga Cristalo como no Instagram do Nando Escritor, e a gente pediu sugestões de temas que vocês queriam ver na live. E a gente montou a pauta toda baseada nas sugestões que vocês pediram, que vocês recomendaram lá para a nossa live. E a pauta até ficou um pouco grande, não sei se vocês perceberam, mas tem 11 temas que nós temos para falar aí em um pouco menos de uma hora. É muita coisa para falar em menos de uma hora. Eu quero já anunciar aqui que a gente vai tocar na ferida, vai tocar o dedo na ferida, a gente vai falar de coisa polêmica aqui. Ninguém aqui vai ficar com o pé atrás, não. E vamos comentar por muita coisa. Só que a live da gente, esse debate da gente, para essa pauta funcionar, ela vai ser um pouco mais dinâmica. A gente vai fazer esse debate no esquema de bate-bola aqui. Esses 11 temas aqui, eu separei aqui 11 respostas do que para mim é mais importante em cada um desses temas. Fernando separou as respostas dele e eu não sei o que ele vai responder, ele não sabe o que eu vou responder. Então pode ser que a gente concorde, pode ser que a gente discorde, mas cada tema, cada um vai falar um pouco o que a gente acha mais importante sobre cada um dos temas. Claro que se alguém tiver alguma dúvida específica, deixa lá na caixinha de perguntas, que é o final a gente dá uma olhada, tá bom? Então vamos começar? O primeiro tema, Fernando, é sobre rotina de escrita. O que é mais importante para você na rotina de escrita? Exatamente. Bom, isso é um tema, inclusive é importante ressaltar isso que o Rafael falou, nada que foi combinado anteriormente, só a pauta que a gente lançou, e que foi uma pauta exclusivamente montada por vocês, pelos questionamentos de vocês. Então a gente só selecionou o que foi mais pedido. Então a gente vai tentar dar uma corrida aqui para conseguir abordar o máximo de temas que vocês solicitaram. Então, assim, com relação a esse primeiro tópico, que é a rotina de escrita, em uma palavra, o que eu poderia definir qual seria a melhor rotina de escrita, entre aspas, que não existe, é muito pessoal, é justamente a questão do autoconhecimento. A rotina de escrita vai ser aquela rotina de escrita que melhor se adapta à sua rotina de vida e à sua forma de melhor produzir na escrita. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho o que poderia chamar de rotina de escrita. Eu não tenho um horário para escrever, não tenho um turno para escrever, nem uma frequência de escrita. Eu Só sempre um poeta escrevi mesmo para muito, ser assim, viu? mas isso realmente é uma questão pessoal, né? É uma questão do meu caso. Mas, assim, a rotina de escrita é importante para você criar uma constância, né? Principalmente livros que você escreve, que tem todo um enredo, tem toda uma continuidade, e livros que não são em poesia, são em prosa, você necessita ir sempre construindo a história de forma contínua. Então, nesse aspecto, para quem escreve mais prosa, e até para quem escreve poesia, é importante essa questão da rotina para você conseguir organizar melhor as ideias, conseguir fluir a sua história. Então, o que é que seria uma dica interessante para a rotina de escrita? Se você é você tentar ver
qual horário você produz mais, qual turno você produz mais. E, sobretudo, qual horário você consegue ter menos interferências para escrever. Porque, como é um processo criativo, independentemente de ser poesia ou fantasia, você tem que estar com a cabeça tranquila para conseguir produzir. Porque é justamente a Com distinção que certeza. tem da produção do cérebro entre o modo concentrado e o modo disperso. Se você está muito atribulado, você não consegue estar mais relaxado para a escrita. Bom, e você, Rafael, o que é que você acha com relação à rotina? Eu acho que a gente tem que acabar com essa história de que escritor tem que escrever todo dia. Para mim, escritor ele não tem que escrever todo dia. Primeiro porque eu não sou escritor em tempo integral, eu acho que você também não é escritor em tempo integral. A gente não vive da escrita, a gente faz isso porque a gente gosta. A gente tem que parar com esse tabu de que escritor tem que escrever tantas páginas todos os dias. Eu não sou assim. Eu acho que o mais importante é que você pense na sua escrita todos os dias. Eu, quando vou parar para pensar em escrever um romance, para pensar em escrever um livro, eu penso muito no livro, eu penso muito no planejamento, eu penso muito em estudar como escrever esse livro. Mas não necessariamente eu vou estar escrevendo todos os dias. Agora, quando você tem que parar para escrever, quando você vai sentar para escrever, eu acho que tem que ser de uma sentada só. Quando você começa, você vai cria aquela rotina para fazer uma espécie de campanha de escrita. Digamos assim, você começa uma campanha lá para escrever aquele livro. E aí escreve tudo de uma vez. Por quê? Porque para você não ser a pessoa, o Rafael que começou e volto a escrever não sei quanto depois 6 meses depois, o Rafael que iniciou aquele livro não é mesmo o Rafael que terminou aquele livro. Então é muito importante que você pense muito na sua história, pense muito, se planeje muito lá sobre a sua escrita, mas aí quando você for sentar para escrever, tenha tempo para escrever e tente escrever tudo de uma só vez. Tente fazer o início, meio e fim de uma só vez. Ah, mas eu não estou em dúvida. Não, simplesmente escreva. Primeiro você escreve, depois você decide se está bom ou se está ruim, depois você revisa e por aí vai. Exatamente. Bom, vamos passar agora para o segundo tema, que é a questão dos registros autorais, né? Que é um tema muito pedido, é um dos temas mais pedidos, que o pessoal tem muita dificuldade. E, para quem não sabe, tanto eu como o Rafael, nós somos da área jurídica, então a gente termina entendendo um pouco melhor sobre isso, mas a gente sabe que realmente é um tema de dificuldade, principalmente para quem está iniciando a carreira. Bom, qual seria a dica que você poderia dar, Rafael, com relação aos registros? Sobre registros autorais, eu acho que as pessoas dão uma importância muito maior do que realmente deveria dar. Eu acho que não precisa se preocupar tanto assim sobre registros autorais, porque as pessoas têm que diferenciar o registro do direito autoral. A lei de direito autoral protege o autor pelo simples fato de ele ter escrito a obra. Então, a questão do registro é muito mais uma questão de segurança jurídica, de você conseguir provar que você escreveu aquilo primeiro. Mas aí, eu acho que não é tão. Você não tem que ficar tão vidrado e preocupado com isso, principalmente no início da carreira. Ninguém vai querer roubar a sua ideia. Você não é famoso, você vai ter que ralar muito para conseguir publicar o seu livro. Eu acho que não tem que se preocupar tanto com isso. Agora, claro, que se você ficar incomodado com isso, quiser uma maior segurança por conta do registro, aí você faz o registro. E aí o registro ele pode ser feito na Biblioteca Nacional e eu vi também que a CBL vai lançar, não sei se já lançou, vai lançar, para você fazer o registro diretamente na CBL. Só que lembrando que o registro da Biblioteca Nacional da Biblioteca Nacional é um registro no órgão público e a CBL é um órgão privado. E aí tem essa diferença também a respeito do registro. É isso que eu acho, Fernando. O que é que tu pensa sobre registros autorais? Assim, com essa questão mais técnica do registro, para quem tem essa vontade de querer registrar, eu realmente recomendo mais a Biblioteca Nacional. Por esse fato que o Rafael Também. falou, de ser um órgão público, e pela facilidade do acesso, porque eles têm todo o interesse que faça o registro, porque vai aumentar o acervo deles, e isso até incentiva a produção literária no Brasil. Não só literária, como científica como um todo, né? É todo tipo de registro, científico, qualquer tipo de escrita, ou de música, ou de produção artística. Então, você faz de forma simples, emite uma DARF no próprio site da Biblioteca Nacional. Eles suspenderam durante essa fase de pandemia, não está funcionando o serviço de registro. Mas é muito simples, eu já precisei mandar e-mail para eles respondem na mesma semana, tem um acesso muito fácil. Mas, assim, também tem esse contraponto que Rafael falou, por exemplo, de você não ser uma obrigatoriedade. E, por exemplo, a própria divulgação que você faz de um texto seu, alguma coisa assim, por exemplo, minhas poesias, se eu postar alguma poesia inédita no Nada Escritor, aquela poesia vai sair com a data lá, tá no Instagram, aquela data que eu publiquei. Se alguém vier a fazer alguma publicação, vai ser posterior àquela data. Então, assim, eu acho que foi esse aspecto que Rafael quis dizer, para não precisar se preocupar tanto. Porque teria a data, Exatamente isso. mas para você ter uma segurança maior, realmente, que aquilo é seu, e alguém não chegar lá e eventualmente registrar uma coisa que era sua,
realmente é importante você poder registrar e registrar de forma fácil, pela Biblioteca Nacional, né? O Bom, a gente vai próximo, passar para o... Aí, Rafael. o próximo tema da gente é inspiração e bloqueio criativo. E aí, Fernando, você tem bloqueio criativo? Eu acho que o bloqueio criativo faz parte da vida de todo escritor, né? Eu acho que justamente aquele primeiro ponto que eu falei, que eu não tenho rotina de escrita, é justamente para respeitar o meu momento criativo. Para mim, eu, Fernando, como escritor, vejo muito dessa forma. Eu procuro escrever no momento que eu estou mais inspirado, procuro não forçar muito essa forma de produção, porque eu acho que termina fluindo naturalmente. Claro que em alguns momentos você tem que forçar até para conseguir dar continuidade à sua escrita. Mas, assim, eu acho que o bloqueio faz parte, porque todo ser humano é um ser humano complexo. Então, além da sua atividade criativa de escrita, ele está permeado em vários problemas da sua vida pessoal, profissional, e que isso naturalmente bloqueiam a sua criatividade e podem, em algum momento, interferir na sua produção. Mas eu acho que é importante o escritor ter sempre em mente que isso é uma coisa momentânea, porque o que me perguntam muito é se a pessoa está perdendo o jeito de escrever, se não vai conseguir mais voltar a escrever porque está com bloqueio, está sem inspiração por um tempo. E Desaprendeu a escrever, né? vai fazer a escrever. E eu acho que isso é um processo natural, essa questão do bloqueio, né? Eu acho que todo escritor passa por isso. Mas, assim, o que é que você acha, Rafael? Seria só a minha opinião, né? Velho, quando a gente fala de bloqueio criativo, e aí eu tô falando dentro do campo da escrita em romance, que é uma história mais complexa e você tem que planejar mais, eu acho que isso vai depender do perfil do escritor de ficção. Porque aí a gente tem, eu identifico, como outros autores já comentaram sobre isso, existiriam dois tipos de escritores. Tem o chamado escritor jardineiro e o escritor arquiteto. O escritor arquiteto é aquele escritor que ele vai tentar pensar na história todinha, preparar toda a história antes de começar a escrever. Então ele pensa muito na história e planeja os capítulos, vai fazer todo o outline, sabe como são os personagens, sabe como é o universo, antes de começar a escrever. Eu acho que o escritor arquiteto, pelo tempo que ele dedicou pensando na obra antes de começar a escrever, ele naturalmente vai ter menos bloqueio criativo do que o escritor jardineiro. O escritor jardineiro é aquele que começa a escrever sem se planejar. Você vai escrevendo e pensando ao mesmo tempo e não sabe onde é que vai terminar a obra, não sabe o que, é que vai acontecer naquele capítulo, só depois que você termina de escrever. Justamente por não ter planejado aquele capítulo, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade de terminar ele. E aí, eu acho que a diferença está nisso, de planejamento e de consistência. Você tem que ter noção de que vai ter dia que você está mais inspirado, dia que você está menos inspirado. A questão é de não desistir. É você sempre tentar escrever. Eu acho que não é bom, saudável, não é saudável você ficar estipulando metas de, eu tenho que escrever uma página todo dia, ou então eu tenho que escrever 3 páginas todo dia. Isso não é saudável, porque vai ter dia que você não vai conseguir bater essa meta, porque você não vai estar inspirado, e tem dia que você vai conseguir escrever muito mais, porque você vai estar inspirado, já sabe tudo que você vai falar, e você não pode ficar se punindo por causa disso, sabe? O pessoal tá mandando as mensagens aqui. O amigo meu, René, mandou um grupo nosso do colégio. Tá mandando um abraço. Bom, pessoal, só um aviso para quem entrou depois, não pegou o começo da live. A gente está fazendo a live toda naquela pauta, com base naquela pauta que a gente divulgou, de temas mais pedidos por vocês, temas que vocês mais queriam saber sobre o processo de escrita e sobre a carreira de escritor, principalmente de quem está iniciando. E só um aviso que a gente deixou no início, que vai voltar agora para quem entrou depois, é que no final da live a gente vai trazer 2 surpresas para quem ficar até o final. E uma delas está Fiquem até relacionada o com as final, pessoal. perguntinhas que vocês podem mandar aqui embaixo, nessa caixinha, com interrogação. E uma coisa muito bacana que a gente está criando para uma maior interação em quem está começando a escrever, quem é escritor, para facilitar essa interação entre os próprios escritores. Bom, dando continuidade à nossa pauta, os 2 próximos pontos, eu acho que Rafael pode concordar que a gente pode tratar eles em conjunto, porque são pontos que estão bem relacionados. Pessoal, quem não tinha visto essa nossa pauta, está disponível, quem quiser ter acesso depois, no nosso feed, no meu Instagram, do Nando Escritor, Dos e no dois. Instagram Cristal. Bom, os próximos pontos são sobre editoras e publicação independente. São 2 temas correlatos, que dá para a gente trabalhar junto, né? Tema polêmico, vamos tocar aí na ferida. Sobre as editoras, eu acho que está faltando no Brasil que a editora cumpra o seu principal papel, que é editar livro. Hoje em dia, no Brasil, eu não vejo editora editando livro. O que seria a edição do livro? Chega o autor para a editora e a editora vai tentar lapidar aquela obra para fazer com que aquela obra seja a melhor possível quando ela chegue para o público. Eu acho que falta isso. Por quê?
As editoras grandes, elas não publicam autores no início de carreira, elas não publicam esses autores. As editoras grandes, elas vão atrás de livros internacionais que já estão fazendo sucesso fora e tentam trazer esses livros aqui para o Brasil, porque existe uma maior chance, em tese, deles fazerem sucesso aqui. E aí não tem trabalho de edição, porque a editora simplesmente pega a obra, traduz e publica aqui. E a editora pequena, ela também não está fazendo isso, porque a editora pequena, normalmente, ela cobra do autor para o autor publicar o livro. E aí o autor ele paga um valor para publicar aquele livro, ele paga uma quantia para publicar aquele livro, mas ele não tem suporte da editora. A editora não faz um trabalho de edição. A editora simplesmente vai publicar aquele livro porque o lucro da editora pequena, normalmente, eu estou falando aqui que isso é sempre não, tá, pessoal? Isso é o que eu estou identificando como uma espécie de regra geral. Claro que existem situações excepcionais, mas normalmente o lucro da editora pequena é com o dinheiro que o autor pagou para investir no livro, e não com a venda do livro, que era o que deveria ser. Então, eu acho que o maior problema do nosso mercado editorial está sendo esse. As editoras, elas não estão cumprindo o seu papel de editar. As editoras não estão com editores que estão editando o livro. Tá? Antes de falar de publicação independente, queria jogar a bola para tu, Fernando, falar o que é que tu acha sobre os editores. Assim, esse é um ponto muito importante. É um tema que a gente já vem debatendo há um tempo. Eu e Rafael, a gente já vem conversando muito sobre isso. Porque é um problema sério, assim, esse mercado editorial. E que eu já tive dificuldades, ele já passou por problemas também. A gente conhece outros escritores que já passaram por alguma dificuldade, algum problema, alguma falta de informação ou o não cumprimento de alguma cláusula contratual. Enfim, diversos problemas que realmente até dificultam o processo da edição de livro, do estímulo para que você inicie a sua publicação, pelo reconhecimento, né, que a editora tem e tudo mais. Bom, é um problema sério que realmente tem que ser debatido. É um dos pontos que realmente a gente falou que ia tocar no calozinho, na ferida. E que é uma coisa que a gente vai falar, o que a gente está falando aqui são coisas que em poucos lugares vocês vão escutar alguém levantando esses pontos, porque são pontos mais delicados que geralmente não se tocam nesses temas e que a gente está querendo trazer para vocês, principalmente para quem está iniciando a carreira de escritor, que esse é o nosso grande objetivo, ajudar as pessoas que estão iniciando e ajudar que o caminho delas que eles passem por menos dificuldades feitas que a gente passou. Então, essa questão da editora é feito o Rafael falou. Para você conseguir uma editora grande, é um mercado. Você tem que entender como mercado. Então, a editora grande vai querer uma pessoa que já tem o seu mercado, o seu público leitor. Ele está interessado em alguém que vá vender seus livros, vá vender bem os livros. Então, daí você já parte de um pressuposto que ele já exclui o pequeno escritor, quem está iniciando a carreira. Porque dificilmente ele vai querer pegar alguém que não tem público. E quando você pega... Só um parênteses, Fernando, sobre isso. É bom a gente pontuar que isso é independente do escritor ser uma pessoa que é gente boa, que é toda certinha, e independente do conteúdo da obra, por melhor que a obra seja. Exatamente. É isso que eu tô falando. Eles focam muito na questão mercadológica e fica um pouco vazio, porque eles não apreciam tanto o conteúdo. Focam mais na questão da possibilidade de vendas, de quantos possíveis compradores você teria já no início de carreira, né? Então, assim, isso é até ruim para as editoras, porque é uma falta de visão, porque você pode ver um novo escritor que tem uma excelente obra, um excelente potencial, e que você deixou de aproveitar, porque você já tem aquela visão limitada e só querer quem já é grande. Então, por exemplo, e o contraponto dessa questão são as pequenas editoras, que, feito o Rafael falou, elas não estão preocupadas em tentar divulgar o seu livro, aumentar os locais de venda, livrarias, fazer publicidade, para que aquela obra que ele sabe que é de qualidade expanda seu público. Ele termina utilizando como principal fonte de renda o próprio escritor. Porque muitas vezes o próprio escritor, para conseguir publicar, tem que bancar a sua obra. Claro que, feito o Rafael falou, isso não é uma questão que pode ser tratada de forma genérica, mas que em algumas experiências que a gente já teve, algumas experiências que a gente conhece, é uma prática relativamente comum no mercado. Então, por exemplo, essa questão das pequenas editoras, às vezes você já tem que levar o livro semi-pronto e você ainda paga para eles só fazerem a publicação. Então, ou seja, o trabalho deles é mínimo. E se quiser revisão, tem que pagar mais, né? Aí, assim, realmente é um mercado muito difícil e que termina gerando com que muitos autores optem pelo esse próximo ponto da nossa pauta, que é a publicação independente. Que particularmente foi o que eu optei. O meu livro aqui que vocês estão vendo aqui em cima, Passagem da Chuva. Inclusive, quem tiver interesse, ele está disponível em e-book na Amazon. O Saga Cristal, de Rafael está lá também está lá. Quem tiver interesse no livro físico, pode me mandar uma mensagem no direct, que eu mando autografado para todo o Brasil.
porque ele E está aí, abrindo só pessoal? livraria da minha cidade aqui, Recife. Sobre a publicação independente, e aí? O que é que tu acha, Fernando? Bom, sobre a publicação independente, eu optei pela publicação independente, né? Então, eu realmente coloquei a minha pele em risco ali. Realmente não é uma coisa que eu falo sem ter conhecimento, eu tenho conhecimento prévio, porque eu escrevi realmente por publicação independente. Rafael, acredito que também no seu e-book. É, então, eu acho que é um caminho alternativo que vem ganhando cada vez mais espaço e mais força entre os escritores. E que é uma bandeira que muitos escritores a gente vem levantando, porque é uma forma de você não ficar submisso ao excesso de pré-requisitos das editoras e o excesso de limitação até da sua produção intelectual, que foi o seu livro. Porque você não consegue Exatamente. ter nem de preço, nem de mercado, nem conseguir, muitas vezes, ficar com o retorno da venda dos seus livros, porque vai ficando todo no processo de venda, com as livrarias, com as editoras, enfim. Então, realmente é um mercado muito difícil. Então, por ser um mercado muito difícil, numa carreira que também é muito difícil, porque tem muitos empecilhos, principalmente aqui no Brasil, apesar de estar se divulgando e sempre aumentando o número de leitores, as plataformas digitais estimulam muito a leitura, mas é uma coisa ainda difícil. Então, essa seria a minha opinião. Sobre a questão, tem uma frase que eu escutei uma vez que eu achei sensacional, que diz o seguinte: a melhor coisa da publicação independente é que o autor faz tudo sozinho, que ele toma todas as decisões a respeito do livro dele. E a pior coisa da publicação independente é que o autor faz tudo sozinho, que ele tem que tomar todas as decisões a respeito do livro dele. Porque é muito bom você ter total controle ali da sua obra, de você poder fazer tudo ali sobre a sua obra, mas, por outro lado, o trabalho é muito maior, porque você está ali à frente. Mas, assim, eu acho que existia um preconceito no passado muito grande com a publicação independente. Você olhar, mas o seu livro não tem editora, então significa que ele é ruim. Não, não necessariamente, pessoal. Se você parar para analisar o mercado, como ele funciona, o mercado não está analisando qualidade, infelizmente. Dentro do produto nacional, o mercado não está analisando qualidade. Então, eu acho que hoje em dia não tem momento melhor para você ser um autor independente do que hoje. Por conta das redes sociais, porque você nunca, pela publicação do e-book na Amazon, você não precisa gastar tanto. Então, quem quiser começar uma carreira só com o e-book é possível. Com essas parcerias incríveis que a gente consegue fazer aqui no Instagram, a gente consegue cada vez mais divulgar o nosso trabalho. Então, eu acho que é um caminho bom. Em relação à questão das editores e publicação independente, eu acho que o escritor início de carreira ele tem que só ponderar um ponto, assim, que se ele quer tomar a frente de tudo, realmente, ele vai ter tempo para isso, aí a publicação independente é um caminho muito bom, ou se ele quer delegar, depois que ele escreve o livro, delegar essa função para a editora, que aí, no caso, você tem que pesquisar muito, muito, muito mesmo, para não cair numa armadilha e para escolher uma editora que seja uma editora razoável, uma editora honesta, e uma editora que vai publicar o seu livro e cumprir com os seus deveres. Existem essas editoras, pessoal, mas vocês têm que cascavilhar um pouco e tem que pesquisar, tem que falar com autores que estão na editora, tem que falar com ex-autores que saíram da editora e tem que tentar descobrir tudo sobre aquela editora antes de fechar o contrato com ela. Só te interrompendo um pouquinho, Rafael, desculpa aí. Esse ponto que ele levantou é muito importante, gente, porque a gente está dando as nossas experiências, a nossa vivência, o que a gente Exatamente. conhece, para poder auxiliar vocês. Mas, assim, é sempre a opinião de cada autor e a escolha de cada autor. Você vai querer fazer publicação independente ou com a editora. A gente está dando a nossa visão do mercado, as nossas experiências, mas, assim, são decisões pessoais de cada autor e que a gente pode só auxiliar de acordo com a nossa vivência. Inclusive, até a Rafinha deixou um comentário aqui. Já vi muitas obras nacionais brilhantes que passaram por isso. O autor ou a autora tem que bancar sufoco danado para o livro sair e a editora realmente só faz publicar. Realmente é esse problema que a gente vem comentando aqui nesse ponto na live. Né? O problema é que acho que só para a gente fechar o ponto você tem que analisar se a editora está realmente ajudando na sua obra ou se ela está sendo um mero intermediário. Se a editora estiver sendo um mero intermediário, só conectando os pontos, mas não está fazendo trabalho nenhum em si pela sua obra, eu acho que você tem que ponderar se realmente vale a pena fechar com aquela editora ou não, ou se não seria melhor você mesmo fazer e tomar a frente do projeto. Porque ninguém se preocupa mais com o seu livro do que o próprio autor. A editora não vai se preocupar mais com o seu livro, vai ser o autor que vai se preocupar. Exatamente. E, pessoal, só um adendozinho, que é um ponto que eu acredito que Rafael também tenha
aprender dessa forma no início, que é o seguinte, todo início de carreira, você tende a estar mais inseguro, porque é um caminho desconhecido. E nesse caminho de escrita, de ser escritor, é um caminho que muitas vezes você não conhece muitos escritores na sua rede social próxima de amigos. Então você termina que o início é muito você por você mesmo. E como você não tem um público, é natural surgir aquela dúvida se sua obra é de qualidade, se você, por mais que você saiba que você escreva bem, que você sabe que seu texto tem fundamento, essa dúvida é natural porque é natural do ser humano sentir dúvida. Então, assim, muitas pessoas terminam optando, às vezes, pela editora, pela insegurança do início de carreira de tentar ir por um caminho de edição independente. Que na prática você às vezes termina ganhando mais autonomia, porque você domina todo o processo editorial do seu livro de vendas. Eu acho ótimo hoje eu ter feito a edição independente do meu livro Passagem da Chuva. Pelo menos essa primeira edição foi independente. Porque eu tenho total autonomia de botar na plataforma de venda que eu quero, fazer a divulgação da forma que eu quero. Você tem essa maior liberdade. Agora, porque o escritor iniciante geralmente quer uma editora, às vezes, no início? Às vezes pelo nome da editora, para dar aquele aquele atestado de qualidade, que seu texto seja de qualidade. Gerar autoridade, né? Gerar autoridade. E que quando a editora é grande, você dificilmente vai conseguir se você não tiver ou contato ou já um público grande de início, apesar de existirem casos que você consiga. É só uma visão genérica que a gente está no mercado. Mas, assim, é importante também você analisar essa questão da publicação independente, para você poder decidir e ter dois parâmetros. Você estuda o mercado editorial e estuda a publicação independente. Aí, de forma mais consciente, você decide, né, o seu caminho. Com certeza. Bom, o próximo ponto, que é um ponto também polêmico. E muita gente pergunta, é uma pergunta, na verdade. Todo mundo pode ser escritor? E aí, Rafael? Eu acho que tu pulou, não, Fernando? Faltou falar o mercado literário e e-book e livro físico, exatamente. Né? Exatamente. Quer adiantar essa pauta? Bom, mas a gente vai para essa e depois volta para as duas, né? A gente já lançou a pergunta. Beleza. Pronto. Todo mundo pode ser escritor? Eu acho que sim. Eu acho que escrita é uma técnica. É uma técnica, escrita criativa é uma técnica, e como toda técnica, ela pode ser ensinada e ela pode ser aprendida. Existem algumas pessoas, claro, que têm uma maior facilidade com essa técnica. Mas todo mundo pode ser escritor, todo mundo pode escrever, mas exige dedicação. Não é engraçado, porque às vezes eu acho que o pessoal tem a visão de que o escritor é aquela pessoa que está andando ali no meio da rua, aí de repente desce uma luz na cabeça dele, ele teve uma ideia do livro e pronto, ele vai sentar, escrever um livro e pronto, o livro está pronto. Não, não é assim. Seria muito bom se fosse assim, mas não é. A gente tem que ler muito, tem que estudar muito e tem que escrever muito. E assim você vai aprimorando a sua técnica e ganhando jeito. Eu acho que não é isso. Eu queria ser um escritor, mas não é para mim. Não, não é isso. Se você tiver esse desejo, você tem que estudar a técnica e você vai conseguir. O que é que tu acha, velho? Eu concordo com o Rafael. Eu acho que, na verdade, as limitações não existem. Elas são criadas. E são criadas Exatamente. aqui dentro, da sua cabeça. Então, todo o processo de estudo, de aprendizado, é importante até para você expandir a sua mente e conseguir se permitir até errar mais e arriscar mais. Porque assim você vai se conhecer melhor, vai saber melhor o que é que você gosta, e a partir do que você gosta, você tenta se especializar naquilo. Se você quer ser escritor e você gosta de escrever, então você vai estudar sobre escrita, vai ler mais, vai ampliar seu vocabulário, vai ampliar sua visão de mundo, vai ler diversos estilos de texto e não ficar bitolado ao seu estilo e gênero literário, porque isso vai limitar até o seu potencial criativo, porque você não vai estar trabalhando com uma outra partezinha do seu cérebro que consegue identificar realmente aquilo que não é confortável para você. Então, vai aguçar você a desenvolver novas ideias. Então, assim, eu acho que não existem essas limitações. Eu acho que todo mundo pode ser escritor? Pode, desde que se dedique, estude, aprimore o processo de escrita. Então, assim, eu acho que é como qualquer outra profissão, você com muita dedicação, muito empenho, você consegue. Claro que existem pessoas que têm mais facilidade, assim como, por exemplo, tem pessoas que no colégio têm mais facilidade com matemática, com português. Agora, uma pessoa que tem facilidade com matemática não impede que ela aprenda português e no futuro, se quiser ser um excelente professor de português, ela dominar a técnica. E só um detalhe aqui, quando a gente fala da questão de ser escritor, a gente está falando questão de ser um escritor, de você colocar uma obra profissional no mercado. Claro que se você pode encarar isso como um hobby, como um lazer, simplesmente diversão, e não tem nenhum problema nisso. Mas aí é como
a live é sobre a carreira de escritor, a gente respondeu nesse sentido. E aí, além da diversão, que é muito legal, muito divertido, é uma técnica que tem que ser levada a sério. Tanto quanto matemática e outras coisas que a gente no colégio aprende que são mais importantes do que escrita, por exemplo. Esse ponto que o Rafael falou eu acho importante, porque é o seguinte, eu acho que, e isso aí eu acho que não tem como mudar, porque eu acho que o sucesso que você atinge numa área é proporcional à vontade que você tem Exato. de desenvolver aquela área e o que você gosta e o que você entrega de você para aquilo. Então você só vai conseguir se entregar para uma coisa se aquela coisa fizer sentido para você e se você gostar e tiver identificação com aquilo. Não adianta você querer agora, porque acha bonito ser escritor, porque acha que é legal ser escritor, dizer, não, vou tentar ser escritor, mas se você não gosta, se você não tem afinidade. Então é melhor você primeiro passar por esse processo de autoconhecimento, descobrir o que você gosta, o que você tem mais afinidade, para seguir o seu caminho. Mas assim, qualquer pessoa pode seguir qualquer área, desde que goste, que tenha empenho e dedicação. E quanto mais você gosta, provavelmente mais resultado você tem, porque você dá mais de si por aquilo. Com certeza. Então, exatamente por aí. Vamos voltar para o tema aqui da próxima da pauta, seria o mercado literário. O que é que você acha aí do mercado literário, Fernando? O que é mais importante? Bom, mas se for pelo grau de importância, eu acho que o mais importante não é o mercado. Eu acho que o mais importante é você, voltando ao ponto anterior, fazer o que gosta, fazer por prazer, e o mercado é uma consequência. É uma consequência do seu trabalho, é uma consequência do seu estudo, do seu empenho e do que você produz. Mas na questão do mercado literário em si, é uma coisa que as redes sociais ajudaram muito a ampliar esse público. Inclusive, eu deixo aqui meus agradecimentos até para Rafael, que me ajudou muito no início, porque no início eu tinha só o meu livro físico, não estava inserido, né, nas plataformas digitais, e ele me ajudou muito no início, foi muito importante para mim esse suporte no início, porque como a gente começou muito do zero, foi muito na tentativa e no erro, tentando aprender como é que faz, e eu fiquei surpreso como as plataformas digitais são um excelente meio, hoje em dia, para você conseguir expandir seu mercado literário. Porque existem inúmeras plataformas, inúmeros aplicativos, inúmeros mecanismos para leitores, para escritores, mecanismos interativos, de trocas, de livro até, ou de ideias, e que são muito interessantes para fortalecer esse mercado. E eu acho que é um caminho que está cada vez progredindo para a expansão do mercado. O que você acha, Ana? Em primeiro lugar, que tem que agradecer nada, a gente está aqui para se ajudar. Esse é o objetivo também da live, ajudar outras pessoas que talvez a gente nem conheça sobre essa questão de escrita, que não é muito fácil encontrar informação sobre isso. E a respeito do mercado literário, eu acho que você está certo, primeiro você tem que fazer o que você gosta, mas se você quiser se lançar como uma carreira de escritor, você tem que ter a consciência de que o trabalho não vai terminar quando você publica o livro. O trabalho, na verdade, ele começa quando você publica o livro. Porque, por exemplo, o tempo que eu gasto, digamos assim, o tempo que eu dedico à divulgação do meu livro é muito maior do que o tempo em que eu estou escrevendo. O tempo que eu dedico para divulgar o livro, para entrar em contato, para fazer parceria, para fazer com que esse livro atinja o público, ele é muito maior do que o tempo que eu dediquei para escrever Cristalo. Se eu tivesse dedicado esse tempo só para a escrita, eu teria talvez já terminado o terceiro livro de Cristalo, estaria no quarto. Mas assim, o que é que adianta você escrever e não ter leitor, o livro não chegar para os leitores? Então, primeiro você tem que entender isso, que independente de quanto a sua obra seja boa, você tem que divulgar ela, você tem que fazer parcerias. Eu só tenho a agradecer aos parceiros incríveis que a Cristalo tem, desde o início o pessoal está junto, o pessoal apoia, e você tem que divulgar cada vez mais o seu trabalho, tem que participar de evento, tem que estudar, e estudar isso, de divulgação e de marketing também. Porque o futuro do autor independente de você ser autor independente, tá? Se você for um autor de editora, também não vai adiantar. Porque eu tenho a tese de que, na verdade, quase ninguém sabe vender livro no Brasil. Porque a venda de livros, se vai fazer sucesso ou não, isso é muito aleatório. Com exceção de livros de autoajuda e livro religioso, que vendem por conta própria. Os outros livros, o que faz sucesso ou não existe exatamente uma característica específica. Você tem que se dedicar muito na divulgação, tem que insistir muito na divulgação. E tem que ter essa consciência de que o trabalho ele não termina com a publicação, ele começa a partir da publicação.
Pessoal, eu queria deixar aqui também os agradecimentos às parcerias. Eu também tenho parceiros excelentes, feito o Rafael falou, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. É uma forma de você ver resultado, ver que as pessoas estão gostando do que você Com escreve, do que você certeza. produz. Então, realmente, é uma felicidade muito grande que você tem quando você enxerga esse retorno, quando sai uma nova resenha do seu livro, um novo comentário. Bom, pessoal, só para reforçar o que a gente tinha comentado, quem quiser fazer perguntas, a gente queria pedir para fazer nessa caixinha que tem aqui embaixo, com interrogação, porque todas as perguntas ficam salvas para a gente e a gente consegue ter um controle melhor disso. Inclusive, isso vai envolver uma das surpresas que a gente vai divulgar no final da live, que já é daqui a pouco, daqui a 20 minutos, e a gente vai divulgar para vocês duas surpresas que a gente está trazendo para quem ficar até o final da live. São surpresas muito bacanas que a gente desenvolveu aqui para, inclusive, estimular vocês que estão escrevendo, que gostam de ler e que estão nesse início de carreira. Bom, o próximo passo é a questão do e-book ou do livro físico. Se existiria alguma das duas plataformas que seria melhor para publicar, para iniciar, ou se ambas poderiam correr junto. Bom, o que é que você acha, Rafael? Sendo bem direto, eu acho que a gente tem que parar de achar que tem uma competição entre e-book e livro físico. Eu acho que não tem essa competição. Essa competição não existe. O e-book, ele veio para difundir ainda mais a literatura. Ele ajuda nisso porque ele é mais barato. A plataforma da KDP da Amazon viabiliza muitas publicações. E o livro físico ele é muito bom também. Existem vários livros que eu comecei lendo em e-book, gostei tanto, comprei o livro físico depois. Então, uma coisa complementa a outra. Você não tem que ficar nessa decisão. Eu acho que os dois são importantes. É importante você tentar publicar nas duas formas. Se não tiver dinheiro para investir na publicação do livro físico, você investe no e-book, você divulga o seu e-book, mas não fica achando que o e-book vai substituir o livro físico. Não, as duas coisas se complementam, as duas coisas são igualmente importantes. E tu, Fernando, o que é que tu acha? Só respondendo uma pergunta da Terra-média, do Sebo Terra-média que perguntou aqui, se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada, pessoal. Vai ficar gravada tanto no meu feed quanto no feed de Rafael após o final da live. E Bom, divulguem essa aí para os seus questão amigos a live, viu, pessoal? exatamente. Esse trabalho de divulgação é muito importante para a gente, porque permite que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas, encaminhe para os amigos de vocês que vocês acham que esse conteúdo seria relevante, que escreve, que tem aquele medo de publicar, de divulgar. Isso é muito legal e essa corrente que a gente está criando é muito importante para um ajudando o outro e fortalecendo os novos escritores. Com certeza. Bom, essa questão entre e-book e livro físico, eu concordo pelo que o Rafael falou. Eu acho que não são coisas que se excluem, não são mercados que são concorrentes, mas são mercados que são complementares. E nesse aspecto que o Rafael falou, o e-book tem muitas vantagens hoje em dia, porque principalmente para quem está iniciando a carreira, porque você consegue fazer uma produção muitíssimo menos custosa. Os custos são muito pequenos, apesar de a gente não ter nenhum tipo de patrocínio, a gente realmente indica a Amazon, porque a própria ideia da Amazon inicial era levar a leitura para todo mundo de forma menos custosa, e eles vêm fazendo isso de forma excepcional. Inclusive, eles têm uma plataforma para escritores Muito que é boa. gratuita. Você fica com uma parte dos royalties das vendas, eles ficam com outra, e você consegue lá divulgar o seu e-book, lançar o seu e-book numa diagramação de livro própria deles, que você faz sem custo. Então, é muito interessante essa questão. E a questão do livro físico também é uma excelente opção. Eu, particularmente, gosto muito do livro físico, vocês podem ver aqui atrás, alguns. Acredito em Rafael também. Rafael também lê. Também. Não tenho nem mais espaço aqui para colocar. Mas eu acho que são mercados complementares e que você pode ir expandindo nos dois lados. Assim. Próximo item é como lidar com o desânimo pela falta de valorização da profissão. Tema polêmico também, Fernando. Como é que se você já enfrentou alguma situação dessa, como é que você lida com isso? O que é que você acha? Bom, isso é um ponto muito importante e muita gente pergunta e que é uma coisa que a gente vem comentando aqui, né? Essa dificuldade do início da carreira do escritor e essa falta de valorização, principalmente de quem ainda não tem um público construído, consolidado. Eu acho que é natural, algumas vezes, você ter esse desânimo, ficar um pouco desanimado, mas eu acho que é importante não se deixar abater por isso. Você seguir Com certeza. em frente. Porque como qualquer caminho na vida, nenhum caminho na vida vai ser fácil. Isso aí acho que
meio que consensual, né? Nenhum caminho na vida vai ser fácil. Tudo para você conseguir algum bom resultado é muito esforço, é fruto de muita dedicação, de muita luta. Então, nenhum caminho que você vai escolher vai ser mais fácil que o outro. Cada caminho tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades. Mas o caminho fácil eu desconheço. Então, assim, o desânimo acho que pode bater, né, em determinados momentos de qualquer tipo de carreira. Então, o importante é você procurar entender como é que funciona o mercado, procurar se profissionalizar cada vez mais, aprender mais sobre o seu nicho e vendo formas de divulgando e produzindo o seu trabalho. Que É verdade. quanto mais você tenta, quanto mais exposição você tem, mais você vai captando oportunidades. Então, isso é uma grande dica que eu poderia dar para vocês, é para vocês se exporem seus textos para amigos, em redes sociais, para a família, sem Para estar tão estranhos. preocupado, para estranhos, principalmente, sem estar tão preocupado com necessariamente aquele feedback positivo. Você tem que fazer isso para você aumentar a sua exposição, tentar entrar em contato com outras pessoas, inclusive é uma das nossas surpresas que a gente vai divulgar aqui, que é uma grande oportunidade de contatos entre novos escritores, de eles criarem esse vínculo e essa corrente de ajuda entre eles, que é muito importante, que é essencial, porque, na verdade, ninguém cresce sozinho, ninguém tem sucesso sozinho. O sucesso é sempre fruto de um trabalho coletivo, né? Com O certeza. sucesso individual acontece, mas quando ele é só individual, ele termina ficando muito pequeno, porque você limita as suas próprias potencialidades de construir algo muito maior, né? Então, acho que Exatamente. seria isso. O que é que você acha, Rafael, essa questão do desânimo, da Eu falta de acho que valorização? a verdade nua e crua é o seguinte, que o escritor ele tem que ter em mente só uma coisa, que ninguém vai se importar com o seu trabalho mais do que você mesmo. E quanto antes você aceitar isso, vai ser melhor. Porque você não tem que fazer o seu trabalho pensando o tempo todo na aprovação dos outros. É uma questão de resiliência. Você tem que insistir no seu trabalho, tem que acreditar no seu trabalho e lutar por isso. Quanto mais você lutar por isso e brigar pelo seu trabalho, maiores são as chances de dar certo. E aí, como é o que a gente estava falando, é encarar a coisa com seriedade também. Você tem que encarar com profissionalismo. Você, se quiser escrever profissionalmente, não vai escrever qualquer coisa. Você vai ter que ler muito, estudar muito, escrever muito. Mas fique consciente de que quem mais vai acreditar em você é você mesmo. Não vai ter ninguém insistindo para você acreditar na sua carreira, nem nada do tipo. Você que tem que ir atrás disso. Você que tem que ter sua força de vontade. Eu acho que o diferencial do escritor nessa carreira é isso. Porque ninguém faz isso pensando em dinheiro, ninguém faz isso pensando em ficar milionário, nem nada do tipo. Não. Você faz isso porque você gosta e você tem que lutar por isso. Mais do que qualquer outra pessoa, independente da opinião de qualquer outra pessoa. Esse ponto que a Rafa falou é muito importante, porque no final das contas são sempre as nossas escolhas, né? Com certeza. Então, se são as nossas escolhas, a gente decidiu aquele caminho. Então, na verdade, o sucesso vai vir por consequência do nosso esforço. A gente não tem que estar muito preocupado com o que vão estar achando daquilo. A gente tem que estar preocupado em estar se expondo para aquilo e aumentando a nossa exposição. Porque Exatamente. é aí que a gente vai conseguir se desenvolver. Não vai chegar uma editora grande, se você pensa em publicar para a editora, batendo na sua porta, e venha publicar com a gente, porque eu sei que você, apesar de não divulgar seu texto, eu sei que você escreve bem. Isso é uma coisa surreal, até. Então, assim, a exposição é necessária, Exato. independentemente do que você queira produzir. Aí eu acho que vai muito por esse caminho que o Rafael falou. Próximo tema é qual? Próximo tema: surpresas e dificuldades da carreira. Eu acho que a maior surpresa para mim é quando você nota que quando você termina de escrever um livro ou uma obra, você não tem a dimensão de como ela pode impactar na vida de alguém que você nem conhecia. E isso é o que me surpreende mais. É quando eu percebo que um detalhe do livro que eu escrevi foi importante para a vida de alguém e fez com que essa pessoa tivesse uma nova visão, ou então mudou, ou tocou no coração dessa pessoa de alguma maneira. E essa é a maior surpresa de todos. Chega a ficar eu fico arrepiado quando eu leio a opinião de alguém sobre o meu livro e a pessoa explica por que aquela obra foi importante na vida dela. Eu acho que é a maior surpresa. E a maior dificuldade na questão do escritor não é nem ganhar dinheiro, porque eu estou batendo muito nessa tecla de ganhar dinheiro, mas a gente não ganha dinheiro. Eu acho que a maior dificuldade é você estar nessa carreira sem perder dinheiro. Porque para você sobreviver na carreira, você tem que
investir nessa carreira, você tem que pensar numa maneira de investir para não ficar só tomando prejuízo, porque senão não vai ser uma carreira sólida. O momento vai cansar. Pelo menos é o que eu penso. Você tem que pensar a maior dificuldade de conseguir montar uma estratégia para que sua carreira ela se pague, digamos assim, para que você possa sempre investir nela e possa crescer cada vez mais. E o que é que tu acha? Eu concordo com os pontos que o Rafael levantou. Com relação às surpresas, eu acho que é muito nesse caminho que ele falou, realmente. É surpreendente você ver alguns comentários assim, sobre os seus livros, que às vezes até são concepções que você mesmo não tem parado para refletir tanto sobre a sua obra. E assim, Exatamente. eu acho que a obra, quando sai da sua cabeça, vai para o papel e daí vai para o leitor, aquilo ali cresce muito. Então, não vai só mais a sua visão de mundo, a sua forma de escrever e tal. Vai a interpretação do leitor a partir das inquietações dele e da visão de mundo dele. Então, às vezes, você olha de uma perspectiva que você não tinha analisado. Então, acho que isso é a grande surpresa. E as grandes dificuldades, eu acho que são todas essas que a gente está falando. Tem essa repercussão monetária, que a gente vai falar, essa questão financeira, que realmente é muito difícil, principalmente no começo da carreira, porque você não vai vendo retorno, você vai tendo que despender muito para conseguir começar a ter algum retorno. E isso acho que faz parte também de qualquer carreira. Nenhuma carreira você já Exato. começa Com ganhando certeza. muito bem, conseguindo ter um autossustento. Então, eu acho que a dificuldade é de você construir público, de você ir se engajando mais, entrando em redes sociais, divulgando também a questão física em espaços públicos, por exemplo, bibliotecas, eventos culturais. Eu acho que isso também é muito importante. Bom, como faltam só 50 minutos, pessoal, a gente vai passar logo aqui para o último ponto, rapidinho, da pauta, para depois falar para vocês as duas surpresas que a gente trouxe, que vai falar para o pessoal que ficou até o final dessa live. Bom, o nosso último ponto é dicas para quem quer iniciar uma carreira como escritor. Rafael, quais seriam as dicas que você poderia dar? Eu acho que as três principais dicas para quem quer iniciar essa carreira como escritor são ler muito, primeiro, porque você não pode ser um bom escritor sem ser um bom leitor. A segunda dica seria estudar muito. Você tem que estudar a escrita criativa, tem que levar isso a sério. E a terceira dica é escrever muito. Escreva sem medo. Primeiro você escreve, depois você decide se o que você escreveu está bom ou ruim, revisa, joga fora, mas tem que ser esses três fundamentos. Ler muito, estudar e escrever muito. E tu, o que é que tu acha, Fernando? Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que um bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Exatamente. Porque é a partir da sua ampliação de vocabulário, de gêneros e estilos literários diferentes, até a leitura de jornais, porque isso vai lhe dar uma visão de mundo que Tem que pode ler de fornecer tudo, pô. para você incrementar a sua forma de escrita. Então, assim, as grandes dicas que eu posso dar é isso: leia bastante, escreva, escreva, não se importe muito se está saindo de qualidade, como é que está saindo seu texto, apenas escreva. O primeiro passo para ser escritor é escrever. Então, escreva, vai escrevendo, depois você se preocupa com a forma de atualizar o seu texto, formatar o seu texto, corrigir palavras, e tente se conectar sempre com pessoas do seu nicho, porque isso vai gerando uma reação em cadeia maior e você vai conseguindo atingir mais públicos, vão surgindo novas oportunidades. E, inclusive, isso é uma das grandes surpresas que a gente já pode divulgar, né, Rafael? As surpresas. Pode Faltam falar. só um pouco menos de 10 minutos. Bom, a grande primeira surpresa que a gente trouxe para vocês é um grupo no WhatsApp que a gente criou. O link já está na minha biografia e Na na minha também. biografia do Saga Pensalo. Vocês podem clicar lá. Grupo Novos Escritores. Já está disponível, já está aberto. É só acessar e entrar no grupo, que é uma plataforma que a gente está criando. Eu e Rafael, a gente está fazendo parte do grupo, tá? Mas a gente praticamente vai mandar alguma coisa para vocês. Mas o principal motivo que a gente criou é para ser uma ferramenta para os novos escritores interagirem entre eles, se ajudarem, falarem sobre o processo de produção, sobre o processo de escrita, e para que isso crie uma grande corrente e que fortaleça e traga mais segurança até para o novo escritor saber que ele não está sozinho, que ele tem outras pessoas que estão no mesmo barco com ele, e saber que também que por trás disso existem pessoas que já passaram por algumas daquelas dificuldades e que podem dar algum suporte, que sou eu e Rafael, que a gente está como administrador do grupo, e o grupo vai ficar aberto para comentários, para debates entre vocês. Inclusive, as caixinhas de perguntas, pessoal, como a live fica curta, o tempo, a gente vai deixar para responder as perguntas e os questionamentos de vocês nesse grupo do WhatsApp, tá certo? Então, todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que tem interesse nessa carreira de escritor, que escreve, pode acessar a nossa biografia, entrar no grupo de escritores que a gente criou no WhatsApp
ir lá mandar as perguntas para a gente, que a gente vai falar com vocês e vai tentar dar esse suporte. Inclusive, mandar novas perguntas, que não pode não ter surgido agora durante a live, pode mandar depois por lá. Vai ser aberto lá. A outra surpresa que a gente trouxe está aqui comigo, que eu acho que essa todo mundo vai gostar. Inclusive, acho que muitos dos seguidores de Rafael também, que gostam de fantasia, muitos dos meus seguidores também, que têm o hábito de ler. É uma coletânea de livros de Stephen King, que eu estou doando. Eu vou fazer um sorteio, na verdade, nós vamos fazer um sorteio, o Nando Escritor com Saia Cristalo. Estão aqui os livros, é meio pesadinho, vou levantar para mostrar para vocês. Esses 4 livros aqui. Olha aí, pessoal. Prato cheio para quem gosta de terror, viu? E nós vamos fazer um sorteio, provavelmente na próxima semana, no meu IG, Nando Escritor e no Saia Cristalo. E que o vencedor vai levar esses 4 livros. E a gente conta com vocês. 4 livros de uma vez. Não é um sorteio de livro cada um, são os 4 num sorteio só. Tem um ganhador por 4. Um ganhador vai ganhar toda a coletânea de Stephen King. Bom, eram essas as surpresas que a gente tinha para trazer para vocês. Não esqueçam, tá bom, pessoal, de entrar no grupo do WhatsApp. Quem tiver interesse no processo de escrita, quem quiser conhecer novos escritores e ampliar a sua rede social entre escritores que estão iniciando a carreira e ter um contato mais direto comigo e com o Rafael, entre nesse grupo. Ele vai ficar fixo na nossa biografia, tanto no Saia Cristalo como no Escritor. Então vocês podem acessar lá e entrar. Bom, faltam um pouco mais de 5 minutos para terminar nossa live. A gente já está se encaminhando para a parte final. Eu tenho mais um aviso, Fernando. Antes da gente se despedir do pessoal, tem mais um aviso. Pessoal, quem gostou da live, quem gostou dos temas, se você conhece alguém que se interesse por esses temas, se você conhece alguém que queira discutir mais sobre isso, manda essa live, encaminha essa live para essa pessoa. Depois ela vai estar disponível lá no feed, tanto de Saia Cristalo como do Nando Escritor. Divulguem esses temas, porque é muito importante para o escritor de início de carreira ele ter essas informações. É muito importante você divulgar essa experiência de gente que está passando por isso, para a gente conseguir criar essa rede e tentar ajudar essas pessoas. Porque o escritor, às vezes, ele se vê muito sozinho, como o Fernando estava falando. E essas informações não estão fáceis por aí. A gente está aqui disposto a ajudar quem tem interesse nessa carreira para valorizar a literatura, para valorizar a nossa cultura. Exatamente, pessoal. Isso que o Rafael falou é muito importante. O nosso papel aqui é de ajudar quem está iniciando a carreira e realmente desmistificar coisas e falar coisas, inclusive, que muita gente não comenta das dificuldades do início. E que a gente está aqui disponível e aberto para vocês, para ajudar vocês nesse sentido. Então, essa divulgação da nossa live é muito importante para que esse conteúdo possa ser levado para mais pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que a gente passou, que os novos escritores passam, e que a gente possa ajudar um número maior de pessoas. E essa é a nossa grande finalidade como escritor, é poder não só crescer, mas crescer em conjunto. Crescer ajudando outras pessoas que também querem crescer no nosso mercado. Então, esse é uma grande deixa que a gente poderia deixar para vocês, que é muito importante isso, essa divulgação. Isso nos ajudaria muito. E a gente já está no finalzinho da live. Eu queria agradecer aqui a participação de todo mundo que esteve na live, de toda a interação de vocês, das mensagens. Infelizmente, a gente não conseguiu acompanhar todos os comentários, mas quem tiver interesse, quem quiser fazer as perguntas, pode entrar no nosso grupo no WhatsApp, que a gente vai conseguir dar uma assistência maior por lá. E eu queria deixar um beijo, um agradecimento para vocês, agradecer a Rafael para a gente poder ter feito essa live, nessa parceria, que já é uma parceria que já vem de um tempo, essa nossa parceria, a gente vem se ajudando, tentando ver formas de crescer e de ajudar novos escritores, e que é muito importante esse processo, e eu fiquei muito feliz em poder fazer essa live com vocês hoje. Pessoal, muito obrigado também pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês nas nossas carreiras. Muito obrigado por estarem juntos com a gente nessa luta, tanto pela literatura, mas não só pela literatura, mas pela literatura nacional, pela valorização da nossa cultura. A gente só tem a agradecer. Agradeço a Fernando também por ter aceito o convite. Eu acho que o debate foi muito legal. Eu estou muito empolgado. Passou muito rápido, cara. Eu acho que, para mim, 50 minutos passou como se fosse 10 minutos. E eu adorei tudo. Demais. E acho que a gente precisa mais disso. Vamos suscitar mais esses debates, vamos fazer mais eventos assim, porque é disso que nossa cultura está precisando. Muito obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Vou deixar meu abraço aqui para vocês. Até mais. Abração, galera. Até mais.